É um prazer te ver pessoalmente, quer dizer, online, né? Que a Online, gente né? se fala, mas nem sempre se vê. E Exatamente. eu fico muito feliz da gente estar aqui. Eu estava justamente falando para o nosso público. Estamos com um público maravilhoso. Um beijo a todos que estão aqui conosco, né? Beijo para Mandando todo boa mundo. noite. Fico muito feliz. E só então, para a gente emendar a conversa, né? Eu estava justamente falando da importância que hoje nós temos, e nas últimas décadas tem evoluído muito isso, a possibilidade da leitura do DNA agora pessoalmente. Em 2013, nós tivemos o projeto Genoma Humano, que leu, né, o DNA humano geral. Geral. Mas hoje nós temos exames que podem ser feitos e que determinam, identificam o que a gente chama de polimorfismos, que são as pequenas alterações, né, da junção lá das bases, e que isso é que personaliza o que nós temos de suscetibilidade para as doenças. E as pessoas não conhecem muito essa possibilidade aqui no Brasil, sabe? Eu fiz questão de chamar você aqui porque você teve essa iniciativa maravilhosa de trazer para o Brasil um exame que é muito melhor e superior a todos os outros que a gente tem conhecimento, que é o Full DNA. Então, seja bem-vindo, né? Tá? Eu estava dizendo aqui que você tem várias, né, especificações, mas se você quiser se apresentar rapidinho aí, tudo bem. Tá, não, não. Resumindo, eu sou médico, né? Tenho formação em ortomolecular, em homeopatia, homeotoxicologia, medicina chinesa e terapia de informação biofísica, né? Que aí nós nos conhecemos, essa parte da física quântica. E, faz alguns anos, 2, 3 anos, eu conheci o pessoal. Sempre, eu sou como você, nós estamos sempre querendo o mais avançado, o melhor, né? E eu conheci o pessoal de Israel que desenvolveu o exame genético. Eles foram patrocinados pelo governo israelense, fizeram junto à Universidade de Tel Aviv. Em 10 anos esse projeto, fazem 10 anos, eles desenvolveram um sistema de duas coisas. Uma foi o sistema de extração do DNA para poder ver esses polimorfismos, que são essas alterações pequenas que as pessoas têm diferenças e que nos faz ser diferente em tudo, né? Não só nas nossas características, como as necessidades, como os próprios riscos que pode acontecer, né? Pode acontecer alterações no funcionamento orgânico. E eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial, e você sabe que o sistema de inteligência artificial leva uns 5, 6 anos para ficar inteligente. Como ele tem 10, ele está muito inteligente, né? Ele está assim... E foi a única empresa no mundo que tem um sistema de inteligência artificial, né? Que as outras não têm. A única no mundo, porque foi... Sabe que o governo israelense patrocina essas coisas, assim, diferente de todo mundo, mais avançada, né? E eles começaram trabalhando para o governo israelense, né? Em troca, né? O governo israelense desenvolveu e em troca eles fazem os exames para o governo israelense das pessoas. Eles têm mais de 2 milhões, ou seja, vamos dizer assim, quase 1/3 da população de Israel, né? Já tem exame genético. Que é um interesse, o governo financiou exatamente pelo interesse qual? Olha, a única maneira... Lá é um dos países mais longevos do mundo. O pessoal está passando 100 anos, que nem Japão, acho que a Holanda, tem faz parte dos 4 ou 5 países mais longevos. E está com o mesmo problema de qualquer país longevo. Qual é que é? As pessoas longevas doentes quebram o sistema de saúde. Então, a única Uhum. maneira de você não quebrar o sistema de saúde e as pessoas ficarem mais velhas é ficarem saudáveis, né? Ficarem longevas e saudáveis. A única maneira de fazer isso é tratar antes de ficar doente, não deixar ficar doente, otimizando o funcionamento do organismo e trabalhando epigeneticamente para que as doenças que a pessoa tenha tendência genética não aconteçam. E a maneira de fazer isso é saber quais são as predisposições e características da pessoa. E aí, então, a única maneira de fazer Perfeito, isso é exame genético. Não tem. Então, assim, você segue o raciocínio e acaba na genética, né? Entendeu? perfeito. E assim, ó, eu acho importante, né, que as pessoas tenham a visão de que nós estamos falando no Brasil de um exame que é top no mundo.
No mundo. e que tem por trás, né, tem por trás um interesse em fazer as pessoas ficarem mais saudáveis, porque as pessoas têm muito a ideia de que a gente faz exame só para descobrir a doença que já está acontecendo. Isso. Também dá para avaliar uma situação, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma criança que nasce, né, com várias alterações, e você pode fazer um exame genético para descobrir o que está acontecendo. Você pode pegar uma pessoa que está com uma hipertensão de difícil manejo, você faz o exame genético, você vai detectar os polimorfismos e ver qual é a capacidade que essa pessoa tem de responder a isso ou aquilo. Pode-se fazer assim, mas o mais interessante é essa visão de você poder fazer uma intervenção epigenética e evitar que a pessoa desencadeie as suas possibilidades. E aí é que a gente entra, né? Se você pensa em epigenética, você tem que pensar em nutrição, alimentação, você tem que pensar em exercício físico, tem que pensar em como fazer a pessoa ficar com menos ansiedade, interpretar melhor os problemas do dia a dia. Até isso nós podemos ver no exame genético, como que a pessoa se coloca em relação à questão de comportamento. Mas essas ações epigenéticas são algo que a gente vem estudando muito, vem propondo muito. Por exemplo, o uso dos florais quânticos. Nós sabemos que a Maravilhoso. grande ação do floral quântico é epigenética. Então, se nós juntarmos, né, por exemplo, eu com a minha nutrologia, que é o uso dos nutrientes para ter ação epigenética, associando os florais quânticos, Fone de o ouvido. quanto nós podemos ajudar as pessoas. Então, a ideia de nós conversarmos era justamente dar esses conhecimentos, essas informações, porque realmente as pessoas têm dificuldade de ter acesso a essa informação. Sim. Eu vejo que hoje nós temos muitas opções, pouca coisa de qualidade. O que você acha disso? Em termos de exame genético, sim. Porque o que está acontecendo? Os exames genéticos. Deixa eu só botar o fone de ouvido aqui, que eu acho que reclamaram que o som. Tira aqui. O som está picotando, Ponta né? abaixo? Eu vou botar o Eu fone vou de ouvido. botar o meu. Ó, vamos ver se melhorou agora um pouquinho, assim. Tá bom assim? Eu estou te ouvindo bem, mas às vezes é uma questão. Eu vou botar o meu também aqui, ó. Vamos ver se com o meu junto melhora. Vamos ver. É que às vezes mais próximo do som do celular mesmo não é tão bom. O que nós vemos hoje, por exemplo, assim, você tem o exame genético vem crescendo, crescendo, né? Como você falou, desde 2003, né? Quando terminou o projeto Genoma, vocês mapearam tudo. Que eu vou dar uma explicada um pouquinho levemente técnica, não muito, né? Mas só para dar para entendimento pessoal. Quando terminou o projeto Genoma, eles tinham toda essa linha do organismo. Aí como é que eles pegaram? Aí começou a fazer a pesquisa genética invertida, né? Vou dar um exemplo simples. Você pegaram 1.000 pessoas com Alzheimer e mapearam, tá? Mapearam os polimorfismos que elas tinham. Então lá deu 40, 50 polimorfismos, tá? De modo geral, cada condição avaliada hoje tem entre 6, 7 até 40, 50, 60 polimorfismos dentro dela. Mas vamos dizer que o Alzheimer tenha 40 polimorfismos. Alguns são mais intensos, outros são menos intensos de importância, né, para o desenvolvimento do Alzheimer, mas vamos dizer assim, olha, tem 40 polimorfismos, aí você faz o exame na outra pessoa, né, faz em mim e eu tenho 40 polimorfismos, aqueles 40. Bom, querido, você tem uma chance altíssima de ter Alzheimer. Ah, não, eu tenho 30 dos 40. Bom, então você tem uma chance alta ainda. Não, eu tenho 20 ou 15 e desses 20 são os menos importantes. Bom, então a minha chance é média. Não, você só tem 10 polimorfismos e são os fracos. Então a minha chance é mais baixa ainda, ou às vezes é baixíssima, né? Então, hoje tem 5 níveis que a gente trabalha, né? De magnitude, né? Até o mais alto.
É óbvio, se você tem o mais alto, a tua chance de ter desenvolver a doença é altíssima, né? Porque você tem tudo que todo mundo tinha, né? Então, na verdade, é assim que funciona o exame genético, né? Então, quando a gente dá um resultado, você está comparando o resultado, os polimorfismos daquela pessoa com os polimorfismos que o banco de dados tem, né? Ah, vamos avaliar ele com Alzheimer, ele compara você. Diabetes, compara você. Entendeu? Por exemplo, Sim. o banco de dados da Full DNA hoje tem quase 22 milhões de trabalhos científicos dele. Então você está comparando com 22 milhões de trabalhos científicos. Por isso que a precisão dela é considerada 99%, entendeu? Tá certo? Então, isso é uma coisa fundamental. Outra coisa interessante também para falar, porque aqui nós estamos desenvolvendo as curiosidades sobre o exame genético, hoje, para vocês verem a importância da genética hoje, são 2,5 milhões de trabalho científico por ano. Ou seja, saem 2,5 milhões de trabalho científico por ano. Então, para você manter o teu exame atualizado, você tem que olhar esses 2,5 milhões de trabalho científico. Tá certo? Aí é que entra a inteligência artificial. Como é que você faz isso na mão, né? O cálculo, que para você fazer na mão com os seus laboratórios, precisaria ter 120 geneticistas trabalhando 7 dias por semana, 8 horas por dia, para ter tempo de avaliar tudo. O que um sistema de inteligência artificial faz, entendeu? Rapidamente. Todos os dias entra trabalhar. Tem um algoritmo dentro do sistema que vai buscando em chinês, em alemão, em coreano, em russo, busca em todas as línguas, roda o mundo inteiro. Porque você sabe que os trabalhos científicos são postos na rede de computadores, né? Sim. Hoje é internet. Então aquilo fica rodando 24 horas. Então todos os dias cai 10, 15 trabalhos científicos, que aí tem um outro algoritmo no sistema que avalia se o trabalho é bom ou é ruim, porque tem trabalho bom e trabalho ruim, né? Isso é comum. Bom, vários critérios. Só vou dar um para o pessoal entender o que significa isso. Que são vários, cientificamente, mas só vou dar um. Você fez uma pesquisa de Alzheimer com 500 pacientes e o outro fez com 5. É óbvio que aquele de 5, eu não posso dizer que você vai ter risco alto ou baixo baseado no trabalho que foi feito com 5 pessoas, entendeu? Tem que ser no mínimo 200. Então, assim, tudo isso vai... Aí o sistema de inteligência artificial já sabe, ele já conta, já vê o número. Então, você começa a limpar. Então, você acaba... Tem que ser trabalhos que a gente considera... Como é que é a palavra que eles usam? É que é sempre em inglês, eu não lembro. Consistente, vamos dizer assim, né? Tem que ser um trabalho consistente para poder entrar na grade de avaliação dos pacientes. Então, assim, o resultado é muito intenso. Outra coisa que você perguntou, que eu vou responder agora, é em relação aos outros laboratórios. No Brasil, nós devemos ter uns 8, 9 laboratórios, né, que fazem exame genético. Eles usam um sistema, muitos são muito mais baratos, o exame, o resultado, tá? O preço do exame. Por quê? Porque eles usam um método de extração simples, que extrai de 40 a 120 polimorfismos. Acho que tem um ou dois que tem os 120 polimorfismos, 140 polimorfismos. Mas a maioria usa 40 ou 60 polimorfismos, tá certo? Qual é o problema? Para avaliar uma doença, eles usam em média um polimorfismo. Então eles pegam uma doença e olham um polimorfismo. Eu vi esse tempo um laboratório que avaliava 2 polimorfismos para diabetes. Nós usamos 40 polimorfismos para diabetes. Porque nós não extraímos, né, na hora da extração, eles extraem, você consegue extrair e ler 40, 60, 80 polimorfismos. A Full DNA extrai e analisa 800 mil polimorfismos, né? Então é uma diferença de 80 para 800 mil, entendeu? E que compara... Perfeito. E que compara com 20 milhões de trabalhos científicos. Então, assim, eu sempre digo, aqui acaba a discussão, podemos detalhar, mas tem várias coisas que eu posso falar, entendeu? Vamos falar durante a conversa, mas essa é a primeira, só para o pessoal entender a diferença básica, né? Tá certo? Em termos de qualidade. Porque, afinal de contas, uma coisa que talvez seja bem importante as pessoas que estão nos ouvindo aqui saberem, que este é um exame que se faz uma única vez, desde que ele seja bem feito. Então, se extrair realmente todo o teu DNA e for guardado num lugar confiável, como é em Israel, onde eles têm um banco de dados e fica guardado lá o teu DNA, você sempre vai ter ele lá, né? Então, o que vai acontecer? Cada vez que você quiser um novo perfil, uma nova avaliação, já foi extraído, está lá. Isso é importante.
Mas a segunda coisa importante, e eu acho que talvez essa até seja a primeira mais importante, é o fato de que no momento que eles fazem a coleta, e aquele primeiro exame que você faz, seja o saúde do homem ou saúde da mulher, que foi desenvolvido até para o nosso público, você já tem ali algo que vai valer para o resto da tua vida. Não é que nem hemograma, que tem que fazer de hora em hora para saber o que mudou, não é verdade? É verdade. Tem duas coisas. Eu estava conversando com um profissional essa semana e ele usou uma expressão que eu gostei muito, agora eu vou começar a usar. Sabe como é que é, né? Eu gosto de roubar frases boas e usar eu, né? Mas eu sempre digo não é minha, eu sempre digo que eu roubei. É que é o seguinte, ele disse assim, o exame de DNA é um exame definitivo por duas razões. Porque ele define exatamente o que o paciente tem, porque com a precisão absoluta, e é definitivo que você faz uma vez na vida e vale na vida inteira. Se você faz no seu filho de 1 ano, vai valer esse exame, porque o DNA dele não muda, ele não muda, ele não. O Pedrinho não se torna Joãozinho, né? Ele vai continuar Pedrinho a vida inteira. Então, o exame genético muda, é epigenética, a expressão fenotípica, mas a genética é imutável. Então, você faz o exame no seu filho, ele vai poder usar isso até os 80 anos, 90 anos. Então, quando você pensa que é um exame que você faz uma vez na vida e vai poder usar a vida inteira, ele é baratíssimo. É baratíssimo, entendeu? Exato. Baratíssimo. Eu gostei dessa frase, eu também vou usar. É boa, né? É boa essa definição. Ótimo. Aí uma coisa aqui tem uma pergunta que tem a ver com isso que nós estamos falando, para o pessoal poder entender, tá? Por favor, me dê um exemplo de doença que eu posso citar, se souber antes pelo exame. Eu acho que talvez a gente falando de exame genético, tem a gente que não tenha acompanhado a ideia. Então, por exemplo, aqui já foi falado de Alzheimer, aqui foi falado de diabetes, mas você tem uma avaliação, né, geral das possibilidades de ser diabético, desde uma resistência à insulina até uma doença instalada. Então, esse é um exemplo. Imagina que você hoje, né, com, sei lá, 30 anos, não tem nada, tá ótima, faz exame e não dá nada. Mas você tem lá uma alta possibilidade de desenvolver resistência à insulina. Então, você já sabe que aquilo acontece e já vai prevenir, porque quando é que a resistência à insulina vai virar diabetes? Daqui a 20 anos. Mas você pode resolver isso antes, porque você vai evitar que faça a expressão gênica. Acho que assim as pessoas ficam mais claro, né? Eles entendem. Sim, porque às vezes a pessoa pergunta, mas isso significa que eu tenho, né? Tá certo? Não, não significa. Você até pode já ter desenvolvido. Já ter. Porque quando você faz o exame, você pode já ter desenvolvido ou você pode vir a desenvolver. Então, isso. Na parte de então, não é de diagnóstico. Quando é que o exame genético ajuda no diagnóstico? Você está com um paciente que o quadro está meio turvo. Putz, mas o que esse cara será que ele tem? Entendeu? O exame genético vai dizer, é aqui, entendeu? É isso aqui. Ele tem uma alta tendência de ter isso aqui. Aí, então, muito provavelmente. Tem uma frase dizem que é do Lair Ribeiro, não sei se é ou não, mas ele diz o seguinte, que a epigenética é como se fosse um revólver. A epigenética é que aperta o gatilho para desenvolver a doença, para sair o tiro da doença. Mas a genética é onde é que a bala vai pegar. Vou dar um exemplo. Tem gente que fuma e faz câncer de pulmão. E tem gente que fuma e faz câncer de fígado. Porque, então não é o cigarro. Naquele que tem tendência genética de pulmão, o cigarro vai desencadear câncer de pulmão. Naquele que tem tendência a câncer de fígado, o cigarro vai desenvolver câncer de fígado. Então, a epigenética, que é o epi, é o que está por fora, né? Aquilo que você faz com a tua vida. Então, o fumar, por exemplo, né? É um fator epigenético. Então, o cigarro é o epigenético, mas o que vai acontecer é a genética. Por isso que a genética serve como uma orientação para diagnóstico, porque quando você está perdido, você faz genético, você diz, opa, muito provavelmente vai ser isso, porque ele tem uma tendência altíssima, deve ser isso, né? Que é o que nós falamos antes. Certo. E se ele for
e se não tiver desenvolvido, ele sabe que isso é o que eu tenho que cuidar, porque eu não vou querer ter esse câncer de fígado na minha vida. Isso eu não quero. Eu vou esperar ter o câncer de fígado, fazer uma coisa? Não vou fazer Não. isso. Uhum. E aqui que entra os frequenciais, né? Porque, Isso, os florais, eles são perfeitos para que você faça a longo prazo uma informação para que os órgãos se mantenham saudáveis. E eles têm uma ação epigenética própria, né? Isso que é a maravilha da história. Então, então assim, a primeira situação importante que as pessoas têm que ter em mente é que já existe no Brasil e é extremamente fácil de fazer, porque é um suave de bochecha, de né? bochecha. Passa, passa um suave na bochecha e manda Mas tem pelo lá Sedex. kit de exame. Tem, então, a gente, claro, tem toda uma ideia, assim, você precisa procurar, ou você precisa ser prescritor, se for profissional da área de saúde, aqui nós estamos falando de terapeutas, incluindo, né? Então, terapeutas, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Então, quem tiver dentro da área da saúde, pode se inscrever e pode ser prescritor, ou seja, pode solicitar esse exame. Para quem não é da área da saúde, está aqui nos ouvindo, procure então alguém que esteja cadastrado, né, na solicitação do Full DNA, e você faz através de uma solicitação de um profissional da área de saúde. Eu acredito que aqui a gente praticamente é só profissional da área de saúde e terapeutas, então, que já estão dentro da nossa, os terapeutas são profissionais da área de saúde. Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Então, todo mundo que atua na área de saúde é um profissional da área de saúde e pode ser um prescritor. Então, assim, a primeira coisa, a gente vai fazer um exame que esses painéis, como se diz, são exames definidos. Então, para o nosso público tem o painel saúde do homem e o painel saúde da mulher. Nada mais simples do que isso. Começa com esses painéis, e nesses painéis, então agora vem a segunda coisa importante para saber. Primeiro que é fácil, segundo, você com o painel, você já vai ter mais de 70 possibilidades avaliadas, que são as mais comuns. Então, as mais comuns para o homem, as mais comuns para a mulher. E tem, claro, as que vão ser iguais para homens e mulheres. Mas você vai ter, então, 70 possibilidades de saber se vai ficar doente daquilo ou não daquilo, considerando que é um painel definitivo, como a gente está falando, e muito simples, um exame muito simples. Agora, eu quero levantar uma questão aqui importante, que é a questão de câncer, e estou levantando ela porque este final de semana, tive contato, até por uma questão familiar, com um especialista em oncologia ginecológica. Ele é cirurgião e trabalha com videolaparoscopia, ele não faz a oncologia clínica. Mas olha o que ele me falou. Ele disse assim, nossa, mas esse exame consegue avaliar, por exemplo, a possibilidade de câncer de mama? Eu disse sim. Ele não é possível que a gente não saiba isso. Por quê? Você veja que a gente tem, dentro do câncer de mama, se avalia 73 genes neste exame Full DNA, com, sei lá, centenas de polimorfismos. E nos exames conhecidos dentro da classe médica para oncologia de mama, avalia praticamente 2, né? 2. BRCA1 e BRCA2. E a gente avalia 40 além do BRCA1 e BRCA2. Então, você veja a importância de você ter na mão esta possibilidade, porque se você avalia 2 e não é naqueles 2 a tua possibilidade, você acha que não vai ter algo, não vai dar bola para isso, mas se você avaliar pelo Full DNA, você pode ter uma possibilidade por outros polimorfismos, né? Outras razões. Vou te contar uma história pior que isso. A Angelina Jolie tirou as mamas porque deu risco no BRCA1 e no BRCA2, entendeu?
Vai que ela faz o nosso exame que tem 70 e poucos lá, e só tem esses dois, os outros ela não tem risco. Ou seja, o risco real dela não é alto, é baixo. Era baixo. Tu tá me entendendo? Ela tirou as mamas, pode ter tirado as mamas por nada. Tu entendeu? Olha só. Porque você avalia um, se deu alto, você é alto, se deu baixo, você é alto, mas você pegou um de 70. Como é que você sabe? Sim. E os outros 70? Vai que os outros 70 Sim. deu tudo normal. Então aquilo lá cair para risco baixo. Aquele alto Perfeito. sozinho. Sabe como é que chamam isso hoje na ciência da genética? Score. O que é o score? Sim. É uma partida de futebol. Ah, é um gol. Ah, o cara ganhou porque ele fez um gol. Não, mas o score final foi 7-1 para o outro, tu tá entendendo? Ele só tinha um gol. O outro time tinha 7, entendeu? Por isso que chama score, porque é o resultado final geral de uma variação múltipla, entendeu? Que a gente tem... uma coisa que eu queria colocar aqui, que é importante, quando você falou que vai para Israel, né? Em Israel eles já têm a segurança de dados, né? Você sabe que no Brasil agora tem essa coisa de segurança de dados, e eles já têm há muito tempo. Quando a pessoa coleta o exame aqui, isso aqui é um kit, ó, eu trouxe um kit para mostrar para vocês. A coleta é feita com esse swabzinho, ó, é um plásticozinho assim, ó, tá vendo? Vai lá na bochecha por dentro, raspa, né? Eu fiz na minha netinha quando nasceu, porque isso aqui, você passa a mão, parece uma espuminha leve, entendeu? Tá? Que é um tecido especial para pegar, né? Aí você raspa ali e coloca aqui dentro, tá? Aí o que você tem? Você tem uma numeração ali, ó. Tá vendo? Não está muito claro, não importa. Então, o que vai para Israel é esse número. Então lá eles não têm como identificar a pessoa, né? Eles têm olha, o RG, aqui é RG 10, o RG 107014, não sei o que, não sei o que, não sei quem é. O registro, né? Não tem. Só quando chega aqui, isso aqui, aí só no último momento aqui na saída, que só o sistema de saída aqui no final é que sabe quem é, entendeu? Que junta com a pessoa. Não vai essa informação para lá de jeito nenhum, entendeu? Tá certo? Então estava falando de que fica aí essa leitura. Segurança, né? Segurança, perfeito. Segurança de dados. Porque a gente faz exame na Europa, a gente faz exame em Israel, a gente faz exame nos Estados Unidos, então assim, todos esses, agora o Brasil tem também, obviamente, né? Mas o sistema de segurança de dados já existe há muito tempo, que Israel lá eles são cuidadosos, até porque lá eles não deixam segurança para eles em primeiro lugar, né? E então isso é muito importante. O que mais que tu estava falando que é importante? Isso da questão do número de polimorfismos, da facilidade de coleta, né? Você não fura ninguém, não tira sangue de ninguém, né? É um sistema muito fácil de coletar. Né? Certo. Uma pergunta que eles estão fazendo aqui, que eu acho que é importante a gente ver, né? Eles estão dizendo assim, tá, mas se colheu na criança, tem condição de mudar depois? Não, a gente está falando aqui que não vai nunca mais mudar. Não. A base genética não muda. O que muda é a expressão gênica, que vai depender da vida que essa pessoa vai ter. E é por isso que é tão importante nós hoje sabermos a base genética, porque nós vamos orientar os hábitos de vida, o tipo de vida, como que essa pessoa vai se comportar a partir deste conhecimento, para ter mais saúde. Lembre que o governo israelense está fazendo em toda a população para ajudar as pessoas a ter uma longevidade mais saudável, que é o que nós temos que fazer com os nossos pacientes aqui. Por favor, nós temos que fazer isso, né? Nós temos que fazer isso. Assim, certo? O meu avô, a geração dele morreu com menos que 60. A geração dos meus pais está morrendo com 80, 80 e poucos. Aqui ninguém. Eu duvido que alguém que esteja aqui agora queira morrer com 80, não queira morrer com 95, entendeu? Mas uma coisa é você viver até os 95, a outra coisa é como é que você vai estar em termos de saúde com 75, 80, 85, 90 e 95. Essa é a questão. Claro. Não há. Assim, ó, eu vejo assim, que não tem o menor motivo, a menor razão de você viver até os 90 se não for com qualidade de vida. Exatamente. A gente deveria ficar
estacionar, quer dizer, parar ali a vida no momento que perde a qualidade. Porque ninguém merece, né? Essa é a melhor frase. Ninguém merece estar vivo, mas não saber que está vivo, não conhecer as pessoas que estão cuidando de você na tua volta, ficar na dependência dos outros, né? Tem tanta coisa que a gente sabe que pode evitar, e se não puder evitar, a gente pelo menos tem uma consciência de que aquilo aconteceu. Uma coisa importante também, eles estão perguntando se o exame é em jejum. Não é em jejum, mas não pode estar com comida na boca, né? É a única coisa que não pode estar é com comida na boca, né? Fora isso, não tem problema nenhum. Aliás, convido todos vocês, para essa questão da genética e da epigenética, todos vocês a uma live que eu vou fazer com a Rosângela, quando nós completarmos 95 anos, que a live vai ser Como Chegamos Até Aqui Saudáveis. Estão todos convidados, que eu e a Rosângela estamos combinados de fazer. Travou. Você vai ter que repetir porque travou. Eu estou dizendo para todo mundo que está todo mundo convidado para uma live que eu e a Rosângela já combinamos quando nós tivermos 95 anos, que vai ser Como Chegamos Até Aqui Tão Saudáveis. Então, todos os que sobreviverem estão convidados, que nós já combinamos, entendeu? E já está fechado. Vamos sim, vamos estar lá. Porque nós estamos usando... Só não sabemos se vai ser no Instagram, mas em algum meio desses. Com certeza. Com certeza. E que estaremos saudáveis, com certeza. Podem ter certeza. Com certeza. Ó, estão perguntando onde faz o exame. Então, ó, o exame, os profissionais da área de saúde, qualquer profissional da área de saúde pode solicitar este exame, mas tem que se cadastrar. Certo? Então, para se cadastrar, vocês têm que procurar os representantes que já trabalham com os florais quânticos, que a gente está juntando aqui a ideia de você fazer o exame e utilizar os florais quânticos como meio epigenético. Então, quem estiver aqui, que ainda não sabe, não está conectado no programa do Full DNA, pode ou ir inbox aqui no meu canal inbox, que a Lauren, da minha equipe aqui, já identifica e manda para os lugares certos, ou procurar o seu representante, que já conheça o seu representante dos florais quânticos. A grande maioria dos representantes já trabalham também com o Full DNA, tá? Então, é fácil, gente, é fácil, tá? Esse teste vê intolerâncias alimentares, vê algumas, né? A gente, o saúde do homem e o saúde da mulher avalia algumas intolerâncias, mas você pode agregar outros painéis a este. Então, você tem o básico primeiro, que é saúde do homem e saúde da mulher, e se você quiser ampliar, você pode agregar. Então, o primeiro deles é saúde do homem ou saúde da mulher. O próximo agregado, ao mesmo tempo, no mesmo momento, você pode, por exemplo, trazer o de nutrição. Você pode trazer o de doença cardiovascular. Você pode ampliar as avaliações. Este primeiro painel é o básico, que vai te dar uma ampla variedade, inclusive intolerância a glúten, intolerância alergia à proteína do leite, né? Que são os dois mais comuns, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente já tem nesse sentido uma possibilidade. Esse exame, ele faz uma avaliação que é fundamental, gente. Ele avalia as possibilidades de leaky gut, ou seja, que é a permeabilidade intestinal aumentada, tá? Esse exame, este básico, saúde do homem, saúde da mulher, também avalia isto. Além de avaliar, por exemplo, algumas características comportamentais, eu achei interessante, né? A tua possibilidade maior ou menor de desenvolver ansiedade, impulsividade, se você é sociável ou não, tem muita coisa maravilhosa que vocês vão ver que esse exame é muito interessante de ver. Os cânceres mais comuns, né, dos homens e das mulheres, também a gente vê nesse exame. É assim, por que ele é o painel de entrada, que é o que tem que ser pedido primeiro? Porque ele passa por todos os sistemas e vê as principais doenças de cada sistema. Vamos dizer assim, cobre mais de 90% da clínica.
entendeu? Isso. Do que os pacientes buscam. Entendeu? Por isso que ele é o básico para fazer. Então, assim, eu não lembro todo de cabeça, obviamente, né? 70 já passou do meu número de idade aqui de guardar. Mas, assim, cardiovascular, as principais: trombose, aterosclerose, hipertensão, no endocrinológico, risco de diabetes, hipotiroidismo, no osteomuscular, risco de osteoporose, entendeu? Artrite, De artrose. artrite, artrose. Então, se você olhar o exame, ele cobre 90% da clínica, entendeu? Por isso que o doutor E a Rosângela parte falou. hormonal Esse é também. A parte hormonal. também a parte hormonal, também os principais hormônios que tem a parte psicocomportamental, as principais questões psicocomportamentais, porque você pode ver o psicocomportamental no perfil, tá certo, né? Então você consegue abranger praticamente tudo que você precisa, por isso, como a doutora falou. Aí depois, não, mas eu quero entrar detalhadamente. Diz, bom, então depois você pede uma coisa mais detalhada, específica de alguma coisa, né? Mas esse é o que você precisa ser básico para você pedir, que vai cobrir Exato. realmente o que necessita, né? Tá A outra certo? coisa importante é que como vai ficar guardado, né, o teu DNA lá, e o número de registro vai ser único, só seu, Só seu. você pode daqui um tempo ampliar o painel. Então você faz o básico, você já tem tudo que você quer, mas aí daqui a 1 ano, 2 anos, 3 meses, tanto faz, vai chegar um momento que você diz, não, mas a gente podia avaliar uma outra situação mais específica lá, restrita. Você pode solicitar e vai ficar muito mais barato, porque já está extraído o DNA e guardado o DNA. Então você veja que só tem benefícios, né? Vamos dizer assim. Só tem benefícios. Aí o custo do segundo, terceiro, quarto painel de subsequentes é uma fraçãozinha bem pequena. O primeiro é um pouco mais caro, porque tem a questão da extração, mas o subsequente é só uma fração pequena, né? E você pode pedir depois de 6 meses, porque vamos dizer assim, você fez agora, tá tudo bem e tal. Aí daqui tem os principais cânceres, por exemplo, os principais cânceres estão ali. Mas vamos dizer que daqui 4 anos apareceu um câncer estranho na tua família, entendeu? Que não é comum. Aí, opa, será que eu posso ter esse tipo? Aí você vai lá e pede o painel oncológico, que aí vai ter lá, sei lá, quando tem 40, 50, 60 tipos de câncer para você avaliar, entendeu? Mas essa é uma coisa muito específica, numa situação à parte. Porque os principais que cobrem, sei lá, câncer, na mulher tem câncer de mama, câncer de endométrio, entendeu? Câncer de Ovário. útero e de ovário são os principais, entendeu? O de E, na intestino. verdade, também tem o colo retal, que é comum para ambos, né? Tanto homens quanto mulheres, que é avaliado também, né? É e que o de no homem, tireoide. o tireoide também. O que sai, na verdade, é que no homem sai mama, ovário e tal, e entra o câncer de próstata, né? Tira De alguns órgãos próstata. femininos. Então, na verdade, a diferença, né? Que o de tireoide, o de colo retal e papapá, tem nos dois, porque são os comuns, né? Entendeu? Aos dois. Então, assim, a gente pegou as doenças que pegam 90%, né? Entendeu? Das patologias. Sim. A gente fez um painel, coisa mais linda do mundo. Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Ficou. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui falando dos florais. O único câncer que eu tenho risco alto de ter é de pâncreas, entendeu? O que eu faço? Eu tomo, assim, nós sabemos, quem trabalha com frequência, quem está aqui trabalha com frequência, sabe que uma das principais, o que causa as doenças é quando cai a frequência do órgão. Tá certo? Né? Tanto que a gente trabalha para melhorar e otimizar a frequência dos órgãos e das moléculas e tudo. É isso que a gente faz. A gente normaliza frequencialmente e, portanto, operacionalmente os órgãos e moléculas e os metais e tudo que tem que fazer. Muito bem. Se a causa da doença é a queda da frequência, se eu mantiver o órgão na frequência alta, mesmo que ele tenha uma chance genética de ter, é o que a doutora você já falou, eu estou com uma epigenética. Qual é a epigenética? Estou dando uma coisa que mantém a frequência do órgão alta. Então, eu que tenho risco alto de ter câncer de pâncreas, eu uso glicólio, que é a frequência do pâncreas, e tomo todos os dias. Todos os dias. Até porque eu estou numa idade que daqui para frente a minha chance aumenta cada vez mais de ter. Então eu tomo direto, nunca paro e nunca vou parar.
entendeu? Ah, tu não quer dar uma Certo. paradinha para ver o que acontece? Não, eu não quero ver. Eu vou manter a frequência. Claro que eu cuido da alimentação, vamos lá, mas eu mantenho a frequência do meu pâncreas lá em cima, então eu estou tirando praticamente a chance de desenvolver esse câncer, porque ele vai cair a frequência e, portanto, não vai desenvolver o câncer, né? Isso é para vocês entenderem a potência do que a gente tem na mão, né? Fora que eu posso Sim. usar íon quântico, com cromo do íon quântico para melhorar a atividade do pâncreas e então Sim. não acontecer, blá, 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 né? Entendeu? Aí eu não vou falar em protocolo na frente da doutora Rosângela, porque eu não vou passar vergonha pública na cara dela, né? Eu vou ficar bem quietinho. Que Mas é nada, isso, que né, nada. Rosângela? Não é isso, Rosângela? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu acho que é por aí que a gente vai realmente ampliar a capacidade de viver saudável.